Olha só, 8 dias após viralizar no YouTube o corte desse programa, Papo Antagonista, intitulado O Piti de Moraes sobre o acesso às provas. Vocês estão vendo aí o print quando estava em 246 mil visualizações. Só o trecho do nosso programa em que a gente comentou uma fala do ministro. O ministro do STF autorizou na quarta-feira 30 a defesa de Jair Bolsonaro, do PL e outros réus na ação sobre a trama golpista a terem acesso integral, ou seja, a todos os elementos colhidos na investigação. Na decisão, Moraes também aceitou as testemunhas indicadas pela maioria dos réus. Com isso, os senadores Hamilton Mourão, do Republicanos, e Ciro Nogueira, do PP, além de outras pessoas, serão ouvidos em depoimento. O advogado Paulo Bueno, que representa Bolsonaro, foi ao Conselho Federal da OAB para pedir intervenção do órgão para garantir prerrogativas que estariam sendo sonegadas à defesa. Antes de a gente comentar mais uma vez, a gente vai relembrar o Piti de Moraes. Isso foi relembrado agora por alguns advogados da tribuna que não tiveram acesso a provas não juntadas no processo. Ou seja, as provas juntadas no processo, todas elas foram utilizadas da mesma forma pela Procuradoria-Geral e pelas defesas. Há uma alegação por escrito, e foi feita na tribuna, que haveria uma violação na cadeia de custódia e nulidade na obtenção de documentos, porque não foram das fontes originais, mas sim de versões fornecidas pela Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Olha, salvo se a defesa comprovar que a Secretaria do Supremo Tribunal Federal fraudou provas, é uma alegação esdrúxula, porque a Secretaria facilitou o trabalho dos advogados, assim como eu solicitei que fizesse a todos os ministros do Supremo, fazendo o HD para facilitar. Então, é um absurdo, é uma alegação sem nenhum fundamento. Então, também, essa é uma alegação que surgiu só nesse caso. Também afasto, porque as versões teriam sido fornecidas pela Secretaria em HDs e pendrives. Ora, são versões a partir das mesmas obtidas, fornecidas pela PF e que estamos todos nós com elas. E não há nenhuma alegação de que seja a PF, seja a Secretaria, tenham fraudado qualquer uma dessas provas. Se era uma alegação absurda e totalmente sem fundamento, por que o Moraes agora está dando acesso integral às provas? A rigor, ordenando que a Polícia Federal dê o acesso integral às provas, às defesas de Jair Bolsonaro e dos outros réus da trama golpista, acho que do 81, não, é só da trama golpista, me parece. Então, não era absurdo? Não era totalmente sem fundamento? Quer dizer, a nossa contestação aqui no programa a essa fala, que eu separei porque eu vi ao vivo, esse programa faz um trabalho minucioso, vocês não viram essa análise, é um dos motivos pelos quais viralizou o corte em outros programas de TV e rádio. É o Piti do Moraes. Ele estava dizendo que se passou pela Secretaria, a Secretaria de Comunicação facilitou. Como é que os advogados iam verificar fraude se eles não tiveram acesso às mídias originais? Ao vídeo, ao áudio original, e só um pendrive onde a Secretaria de Comunicação do STF coletou tudo. Não pode ter errado? Eu estava lembrando aqui a nossa análise, que 8 dias antes da decisão do Moraes, contestou a alegação do próprio Moraes de que as defesas estavam recorrendo ao absurdo, sem qualquer fundamento, para ter acesso às mídias originais, porque a Secretaria de Comunicação do Supremo simplesmente facilitou o trabalho das defesas ao reunir todas as mídias num HD ou num pendrive. Ora, claro que cabe às defesas contestar quando elas não têm o acesso ao arquivo original. A mídia original, ao vídeo, ao áudio, se ela recebe só um compilado num outro material e que passou pela mão de pessoas da Secretaria de Comunicação do governo, que não são autoridades policiais, não são autoridades competentes para carregar provas, é claro que a defesa tem o direito de contestação. Então o Piti do Moraes se revelou falso, como foi apontado nesse programa, Duda Teixeira. Se revelou falso, ficou feio, né? Porque é isso, ele tinha falado lá quando estava julgando a aceitação da denúncia no Núcleo 2, mas eu acho até que ele falou isso antes. Em fevereiro, quando estava
ainda aceitando a denúncia do Núcleo 1, né, que ele falava que os advogados de defesa tinham tido acesso à íntegra de todas as provas. E aí agora ele dá uma decisão que libera a íntegra das provas. Então a primeira conclusão é, bom, então eles não estavam com acesso à íntegra das provas, né? O Moraes acabou contradizendo o próprio Moraes. Agora também gera incerteza sobre o que ele está dizendo agora. Quer dizer, será que a partir de agora os advogados vão ter acesso à íntegra das provas? E aí já há alguns questionamentos, né? Uma coisa que se fala já é que uma coisa são as provas, outra coisa são os autos, né? O ideal seria que os advogados de defesa tivessem acesso à íntegra dos autos, que são todos todo o material, né? Sem passar... a íntegra dos materiais citados nos autos. Exato, sem realmente passar por uma seleção. Outra coisa é que essa decisão de agora do Moraes fala que eles podem não liberar algumas provas se elas infringirem questões de privacidade ou alguma coisa desse tipo. Isso abre a possibilidade de que eles não liberem alguns acessos alegando que, olha, isso aqui afeta a privacidade de alguém, né? E aí dá margem para que outros materiais, outras provas não sejam liberadas, enfim. Mas aí tem uma alegação, Duda, só para registrar aqui, para fazer justiça, que ele fala assim, nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requerimentos específicos. Então, ok, proteger a intimidade, desde que, mesmo assim, se abra a possibilidade de a defesa requerer o acesso àquele material de uma maneira mais específica, com devido cuidado. Você, às vezes, tem isso, né? O advogado vai até lá e vê ali, mas não pode levar. Enfim, você tem certos cuidados que são tomados para o acesso a um material restrito que não pode vazar. Mas há essa margem, pelo menos, e vamos ficar de olho se eles serão liberados caso haja necessidade por parte das defesas. E já fica essa desconfiança, a suspeita de que os advogados de defesa estão sendo prejudicados de alguma maneira, né? Só essa contradição do Moraes aí já é suficiente para gerar essa desconfiança. E eu verifiquei aqui, pelo menos até o que foi noticiado até o momento, o Moraes liberou para a defesa do Bolsonaro. Mas certamente essa liberação vai fazer com que as defesas dos outros réus façam o mesmo requerimento. Olha, liberou para ele, tem que liberar para a gente também. E é ruim que isso aconteça só a essa altura, porque leva também à alegação plausível de que o Moraes queria que todos fossem tornados réus para só então liberar o acesso. Quer dizer, ele queria, vamos dizer assim, guiar a forma como o julgamento, como o processo iria correr, limitando de uma maneira conveniente a possibilidade do trabalho de defesa. Pode não haver grande diferença, tá? A gente não está aqui antecipando que, olha, o material fornecido pela Secretaria de Comunicação omite tais e quais mídias, etc. Pode ser que os advogados tenham acesso, vejam que é tudo a mesma coisa, não consigam apontar nada diferente do que já estava em mente hoje, mas o problema é a suspeita. O problema é que se você não tem o acesso, fica sempre essa hipótese de haver alguma coisa que está sendo escondida. E quando aquilo está sendo escondido com alegações que não param de pé, a suspeita só se reforça. Então é preciso dar esse acesso às mídias originais. Na Lava Jato deram o acesso ao conteúdo não autenticado de material roubado. Foi mandado para as defesas, para que elas escolhessem, cada uma fizesse lá as suas ilações em cima de conteúdos não autenticados de material roubado, que chamam de prova, nem sequer prova alguma manipulação de prova, por exemplo. É material obtido de maneira ilícita. Mesmo assim foi distribuído para todas as defesas, para fazer aquele carnaval todo, com todas aquelas construções retóricas. E agora o Moraes só liberou para o Jair Bolsonaro, depois de ser tornado réu. Então aqui a gente aponta as questões na raiz.